Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos para um assunto bastante interessante que me deixou pensando na última live aqui do canal. Para você que não assistiu minha entrevista com o Leão Alves do movimento Nação Mestiça, vale muito a pena ver. Entra aí no canal, tá aqui no cardzinho aqui em cima, em algum canto aqui, vocês podem ver também. Vale muito a pena porque o Nação Mestiça é um movimento que defende o mestiço brasileiro, o pardo, e isso desde os anos 2000. Eles estão bem no pioneirismo na luta contra o identitarismo, contra essa agenda de divisão do país, de pregar com um discurso muito limpinho e progressista, basicamente segregação étnica no Brasil. Então eles estavam à frente de combater isso em defesa de um legado, de um Brasil mestiço, daquele conceito, daquela ideia da mistura das três raças. E bom, é bastante interessante o trabalho deles, eu recomendo que vocês vejam a live inteirinha, mas eu fiquei vendo o chat durante a live e aqui o público do canal e também por a gente falar sobre nacionalismo e questões do gênero, atrai muito esquizoide também. Inclusive tem uma galera aí de grupinho de Telegram muito da esquisita que consome muito conteúdo norte-americano. E lógico, quando a gente fala de alt-right americana, logo temos a teoria da substituição, o famigerado plano Kalergi, que aí também tem, né, mais a ver com a alt-right europeia, o plano de acabar com o povo europeu, substituindo ele por outras etnias. E isso chega no Brasil em um contexto que não tem sentido nenhum. Assim, analisando um contexto europeu, eu vou me dar o luxo de não discutir sobre a veracidade dessa teoria para não cair em polêmicas. Mas o fato é, considerando que haja ou não essa teoria, eu acho válido para o europeu se preocupar com a sua própria população, com o seu próprio povo, com a manutenção da sua cultura. Porque assim, é evidente que as suas elites são estrangeiras, as suas elites não correspondem às suas populações. Então, independente de haver ou não uma teoria de substituição do povo europeu e afins, tem muitos estados que foram fundados com bases étnicas na Europa. Por exemplo, o caso mais expressivo, o Estado alemão. O Estado alemão não tinha sequer uma cultura homogênea ali que justificasse essa unificação. O caráter posto foi a questão étnica, uma raça germânica ali, uma etnia germânica que unificava o país. Então, querendo ou não, no caso alemão, a perca da identidade étnica é também a perca do próprio conceito do Estado alemão. Então dá para entender que surjam movimentos e grupos que defendam a manutenção da cultura europeia, da etnia caucasiana e afins, sem que isso descambe necessariamente em um movimento de extrema direita, na laudo que a gente viu lá na Segunda Guerra. Não tem muito a ver com isso, tem como você conciliar um grupo normal com esses valores, porque, bom, a etnia também é parte de um povo e principalmente de um estado que se baseia nisso. Só que isso faz sentido num contexto europeu, onde eles tiveram esse histórico, desde a Idade Média também, tendo de lidar com diversas invasões, diversos conflitos contra as civilizações. Então, ali, esse argumento étnico, eu acho até aceitável, acho que faça sentido, porque faz parte da construção quanto povo e da identidade deles. Agora, aqui no Brasil, teorias como o plano Kalergi e essas teorias da direita deles não tem sentido algum no Brasil. Tipo assim, o Brasil ele vai estar sob a influência de um plano Kalergi? Bom, não faz muito sentido, porque antes mesmo dessas elites pensarem nisso, o Brasil já era mestiço. E, de antemão, o Brasil nunca foi puro quanto o Brasil. Se você quiser sonhar com os dias românticos e dourados do Pindorama, né? A terra dos indígenas, não existiu e também eles não tinham unidade. Então, não existia Brasil
nos períodos pré-Cabral. O Brasil nasce a partir que nasce o primeiro mameluco, o primeiro mestiço, o primeiro mulato. É na mistura que consolida-se um caráter brasileiro. Então a gente percebe que o Brasil só existe se for mestiço. Uma ideia de pureza étnica no Brasil, de segregação étnica, seria em si antinacional. Seria uma teoria avessa. Então, tipo assim, o que é o plano Kalergi para os europeus? No Brasil, um equivalente seria o contrário. Porque se alguns estados europeus se firmam com base na sua etnia, o Brasil se firma com base na sua multiplicidade, justamente na mestiçagem. Então, um proporcional plano Kalergi para o Brasil seria um plano eugenista, provavelmente, um plano de segregação. Isso atentaria contra as bases de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Então é interessante esse contraste, como a gente é a Europa do avesso, né? Mas aí começa a cair as questões de globalização, que eu acho que é a questão mais engraçada. O Cleverson de Tapetininga, ele fica, não, mas veja bem, isso aí é um plano deles para destruir as nações e não sei o que. Assim, bom, entra na fila, vocês chegaram um pouco atrasados, né? Porque o Brasil ele tem uma condição muito singular, e eu acho isso muito interessante, onde ele conseguiu criar uma unidade na diversidade. A questão étnica não é relevante porque nós criamos uma cultura e temos uma fé única. Ou seja, o Brasil é mais civilizado ao passo em que ele é diverso internamente sob uma unidade. Historicamente, nós tivemos 2 marcos de unidade. E 3, se você quiser considerar, né? A mestiçagem não deixa de ser uma unidade também. O que acontece? O Brasil teve 2 marcos principais no que tange a uma singularidade, que é o seu Estado central, ou seja, o território sendo um todo e não subdividido, e ele sendo a representação dessa centralização em torno da coroa, do cetro, da monarquia, o que torna uma característica excêntrica do Brasil, ele é a flor rara das Américas, né? Como um Estado centralista e um Estado monárquico. O Brasil, mesmo quando não monarquia, ainda representou seus períodos neste centralismo, como na Era Vargas, como no regime militar. Mas eu acredito que isso são só regimes tampões. A natureza, a vocação do Brasil é monárquica e o centralismo só pode ser devidamente desenvolvido e agir de maneira justa e legítima caso esteja em um regime monárquico, que é a nossa vocação natural. É como nós fomos fundados, é como o país foi planejado para ser. Mas junto com isso também, nós temos o elemento da fé. O Brasil foi quase basicamente mais uma criação da Igreja Católica do que de Portugal. Nós fomos um empreendimento da Contra-Reforma. Então, se nós tivermos um laço que uniu de norte a sul, leste a oeste, foi a singularidade de fé. Alguns podem argumentar o sincretismo, mas aqui entra ainda a questão de a centralidade do catolicismo como laço de unidade nacional. Então, quanto mais o Brasil se seculariza ou começa a se pulverizar em mais religiões, significa uma identidade mais enfraquecida e, consequentemente, um Estado mais dissolvível. Ou seja, o espírito nacional começa a entrar em xeque conforme o Brasil vai se tornando menos católico. E é evidente nos dias de hoje, não à toa que a decadência nacional hoje anda junto com a decadência religiosa, com a diminuição do percentual de católicos no país. Aqui entra até algumas questões que eu acho que é válido para um outro vídeo, que é a questão da bestialização dos mais humildes no Brasil, que entrou junto com 2 processos, que foi a urbanização e também a descatequização. Ou seja, no período colonial, o pobre não era um miserável bestial. Ele era uma pessoa humilde, mas tinha uma cultura, tinha uma fé, tinha acesso aos ritos. O que a gente fez ao desenraizar as pessoas foi fragilizar ainda mais a fé.
Mas como eu disse, e consequentemente, né, fragilizar a fé, acarreta na identidade, que acarreta na dissolução nacional. Mas aí, como eu disse, entra num papo para um outro vídeo só sobre êxodo rural, modernização e consequências desses atos. Mas, como a gente pode observar, essas são duas... O cetro, né, a coroa e a cruz, a religião, são duas coisas que foram minadas na nossa história recente, pós-independência, basicamente. Então, primeiro nós vemos o elemento do indiferentismo religioso, ainda no Império. Depois nós vemos a própria queda da administração do Estado Central, logicamente com a deposição do regime monárquico. O Brasil ainda tem algumas sobrevidas, como eu disse, em regimes esporádicos, mas de fato a nossa natureza centralista vai sendo reprimida com uma árdua propaganda ante a esses símbolos nacionais e essa nossa natureza, essa nossa vocação. É engraçado porque a base de tudo isso, ou seja, a miscigenação só pôde existir com base nesses preceitos também. Ou seja, a miscigenação ela só não foi destrutiva no Brasil por esse conjunto de fatores que consolidaram um império gigantesco já de nascença, com uma identidade nacional forte e uma capacidade de desenvolvimento que é sabotada conforme esses valores que devem andar junto com a nossa mestiçagem vão sendo dilapados. É interessante porque a construção histórica do Brasil é oposta à construção histórica da Europa, dos Estados Unidos, porque eles alicerçam não só valores civilizatórios diferentes, como também a questão étnica avessa. Então, eu acho que a gente não é só uma flor rara da América, mas uma flor rara do mundo, basicamente. Nós somos o único caso de fato de sucesso de um povo mestiço, de um povo das mais diferentes matizes que convivem pacificamente. A grande questão, que eu acho que também vale a pena observar, é como os ataques a esses valores, eles podem se travestir de formas diferentes ao longo da história. Então, se a gente olha os primeiros ataques que fizeram ao conceito de um mestiço brasileiro, foi principalmente por parte do que seria visto como a direita, a burguesia liberal da sua época. Então a gente vai ver a introdução dos estudos eugenistas no Brasil sendo representados muito forte por esses setores urbanos que viam a religião como a ciência como uma nova religião, queriam caminhar o mundo para um novo século, para um novo homem. E infelizmente, mesmo no Império, chegou a se flertar com esse tipo de ideologia e depois a proclamação da República catapultou essa burguesia ao Estado em si, né? A tomar o controle da máquina pública e instituir legalmente esse monte de projeto estranho e alheio ao mestiço brasileiro, ao nosso caipira, aos nossos ribeirinhos, ao nosso caboclo. Tudo isso, todo o nosso povo, toda a nossa identidade profunda sendo marginalizada em prol de uma teorização a ciência que nunca falha, né? Igual nos dias de hoje, nunca falha, vindo com as suas teses amalucadas a serviços do norte global, né? Então é sempre o norte descendo porrete no sul global para impedir o seu desenvolvimento. O Brasil, ele acaba tendo, né, uma capacidade de resposta tardia, mas consegue, principalmente nos anos 30, né? Casagrande Senzala, em 33, vai ser o auge da refutação sistêmica dessas teorias que já estavam caducando já, mas que, vale lembrar, não foram só replicadas pelos nacionalistas alemães, foram também muito difundidas no século XIX pelos anglo-saxões. É por isso que, em questões objetivas, o racismo é muito mais forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, do que foi na Alemanha, inclusive, né? Se pintou um monstro da Alemanha na Segunda Guerra, mas a verdade é que, se brincar, algumas posturas alemãs ficam no chinelo perto do que é a civilização anglo-saxã. Que esse sim que eu acho que é o grande demônio que habita entre nós, né? Mas enfim, sem querer ficar dançando demais, a gente vê então que nacionalistas europeus e burgueses promoveram essas teses
Mas, por outro lado, a esquerda também tinha os seus pontos muito controversos com um certo segregacionismo, inclusive aqui no Brasil. Na intentona comunista de 35, você tem documentos de que, caso tivesse êxito, eles queriam subdividir o país em regiões que seriam habitadas por raças específicas. Então, tipo assim, seriam várias repúblicas soviéticas que iriam compor o Brasil. Então teria uma república para pessoas negras, uma república para pessoas brancas, uma república para pessoas indígenas. Em suma, isso se assemelha muito com teorias que eram comuns para a época, inclusive, até anos para frente, que é a questão do desenvolvimento separado, né? Que é a ideia de você não misturar a população para manter as suas características e os grupos sendo mantidos de forma separada pudessem encaminhar por uma evolução conjunta. É um desfecho, é um desdobramento do darwinismo social, né? Isso foi a tese que justificou o apartheid sul-africano, por exemplo. É uma tese bizarra por si só, mas observe então como nem a esquerda lá atrás era limpa desses pensamentos estranhos. E aí volta a questão. A história, o mundo, a geopolítica só pode ser dividida entre os interesses nacionais, respaldados na história e experiência do povo, contra os pensamentos de ordem internacional, que são agressões, que são imposições alheias à nossa vivência, à nossa cultura, ao nosso todo. Então, é interessante ver que o internacionalismo ele usa, conforme a conveniência, mãos direitas ou mãos esquerdas, conforme a conveniência. E hoje, por exemplo, o discurso segregacionista está na mão esquerda, né? A direita se mantém omissa ou vem com essas teorias malucada, importada direto dos Estados Unidos e da Europa, tipo o Plano Kalergi, e aí não tem sentido nenhum no Brasil. Mas aí vem a esquerda, que essa sim alcança as instituições, forma legislações e começa a estratificar com um papo de reserva indígena, expulsando mestiço de territórios que são historicamente seus para demarcar terras. Porque sim, começa a estratificar o indígena como um bicho, coloca ele lá na terra dele e é isso. Você pega lá a questão das cotas raciais também, querendo criar um regime institucional de tratamento diferente entre mestiços, brancos, negros e também desconsiderando a existência do mestiço, transformando o pardo, se for mais escurinho, em negro e se for mais branquinho, automaticamente em branco. Ignorando completamente a forma como foi feita a composição étnica do Brasil. E o fato de que no Brasil não existem pretos e brancos. Todo mundo é mestiço aqui. Então, percebam como isso é uma forma de segregar e enfraquecer o país com financiamento. Aí você vai ver, né? Quem que são os banqueiros que pagam tese desses intelectuais acadêmicos? Quem que banca a candidatura de deputado que milita por isso aí? Qual que é o interesse em fragmentar a população? A história nunca muda nesse sentido. É sempre forças externas financiando isso aqui. Se lá nos anos 20 eles financiavam a elite burguesa para ter uma política de higiene, de separação da população e que precisava de embranquecê-la, hoje essas mesmas elites internacionais bancam a esquerda para fazer justiça social segregando a população de novo, só que com um novo discurso, uma nova roupagem, mas com o mesmo alvo, sempre atacar o mestiço brasileiro. É interessante colocar esse ponto, porque eu vejo que tem muito jovem aqui no canal e não consegue pegar essa tonalidade. Os fatos não conseguem ser discutidos quanto fatos universais. Tudo, principalmente relacionado à política, deve partir do pressuposto de um ponto de vista nacional. Se você viu uma tese lá no BitChute, no Chan, que faz muito sentido para o europeu, você não tem que pensar segundo a lógica dele. Como isso se aplica para a sua vida prática, para a experiência do seu país. O quanto isso faz sentido para você. Não tem como você pensar como alemão, como francês, como russo, como chinês, como norte-americano. Você nasceu brasileiro e tem que ver as coisas sobre a ótica da sua ancestralidade, da história do seu país, do seu contexto social.
porque senão você só fica replicando essas teorias amalucadas, sem pé nem cabeça, esquizofrênicas em cenário nacional. Isso também vale, lógico, pra tudo quanto é progressista aí. Eu mesmo tenho conhecido que o cara claramente é quase um indígena, todos os traços, e o cara fala, não, eu sou negro. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, bom, eu acho que isso aqui vale a pena porque cabe a carapuça, desde o jovenzinho que está simpatizando com algumas teorias da extrema-direita estrangeira, como também do jovem que está aí perdido no discurso identitário, achando que aquilo ali tem algum sentido. A diferença é que a extrema-direita ela apela por um discurso cientificista, meio racionalista, e a esquerda atualmente ela apela para o discurso emotivo, pra você pensar, ai, os mulatos vêm de mula, ai, o criado mudo vem do criado que ficava vendo o senhor dormir. Então, são mecanismos diferentes para psyops, amigos, operação psicológica, esfacelar a unidade nacional, porque separados somos bem mais facilmente quebrados, somos bem mais facilmente manobrados, e é tudo que essa elite internacional quer. Então, pare de querer pensar sobre a cabeça de autores de fora. Comece a analisar as obras nacionais. E aqui, se você quiser começar a estudar, nós temos quadros exclusivos aqui no canal. Eu vivo apresentando biografia e o pensamento de autores, mas mais do que isso, nós temos um quadro só para isso, que é o Prosa Nacionalista, onde no último episódio nós falamos sobre Gilberto Freire, passamos a biografia e o pensamento dele. E lembrando, o Prosa Nacionalista, ele é público, mas as entrevistas completas que eu faço com os professores e acadêmicos que me ajudam a montar o Prosa Nacionalista, tem as entrevistas na íntegra no clube de membros do canal. E no clube de membros do canal também tem a Academia Nacionalista, onde a gente aborda obras específicas de autores, replicando também a biografia deles e o pensamento. Se você quer se introduzir nesse universo do nacionalismo brasileiro, que é a única resposta para a salvação nacional, bom, fortaleça os canais nacionalistas para nossa mensagem chegar mais longe. E a melhor forma de você fazer isso é se tornando membro aqui do canal e compartilhando este vídeo aqui, beleza? A partir de R$3 você já consegue ser membro. E se você não puder ser membro, tá meio duro no momento, tá quebrado, não tem problema. Como eu disse, compartilha esse vídeo, deixa seu gostei, coloca aí um comentário para ajudar no algoritmo aqui a espalhar mais ainda esse vídeo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.